Poucos sabem sobre esse segredo e como ele afeta o comportamento do universo. Mas os maçons atuam todos os dias para manifestar riqueza e abundância sem precisar fazer esforço. É verdade. E o grande problema é que apenas pessoas de dentro da maçonaria têm acesso a esse segredo holístico de como atrair abundância e prosperidade sem sofrimento. Porque no momento em que você descobre que esse segredo holístico traz os melhores dias da sua vida, nunca mais você vai querer trabalhar na sua vida. É como começar a entender que tudo o que te contaram sobre como ganhar dinheiro, na verdade não passava de mentiras e enganações. Ainda neste curto vídeo, eu vou te revelar sem papas na língua que segredo é esse e como você pode usar ele ainda hoje. Um segredo que envolve um maçom que ficou multimilionário sem pegar no batente um dia sequer, o verdadeiro barão. E você vai entender nos minutos seguintes como a resposta para ganhar mais dinheiro sempre esteve dentro de você o tempo todo. E não em um emprego com carteira assinada, trabalhando 8 horas por dia. Uma vez que você tenha em mãos esse segredo poderoso, tudo o que você precisa fazer é ver como a abundância e prosperidade vão começar a fluir na sua vida, permitindo que você viva do jeito que quiser, sem tempo para perder, estressado com problemas relacionados a dinheiro e dívidas. Você vai ter uma vida digna, onde pode descansar no meio da tarde de uma quarta-feira, sem precisar trabalhar amanhã. Vai poder criar os seus filhos de perto. Essa será a verdadeira guinada financeira da sua vida. Poder cuidar das pessoas que você mais ama e que importam na sua vida. E saiba que esses ditos gurus apenas escutaram esse segredo que os maçons usavam há milênios atrás e falavam que eles eram os verdadeiros criadores. Esse segredo holístico é o verdadeiro culpado por colocar tanto dinheiro na mão de pessoas que sequer trabalharam. Os maçons usam esse segredo há muito tempo e aperfeiçoaram ele ao máximo para ter cada vez mais dinheiro, sem levantar do sofá. Acredite em mim, a maçonaria fez mais ricos do que a mídia pode noticiar. E tudo isso na calada da noite, enquanto as pessoas trabalham 8 horas por dia e têm uma vida de dar pena. Eles estão lá curtindo com a família e aproveitando os melhores dias de suas vidas, sem pensar em contas ou dívidas. Veja bem, isso pode parecer mais uma dessas teorias loucas que você vê pela internet, ou que isso é muito bom para ser verdade. Porém, eu escutaria cada palavra que tem nesse vídeo caso eu quisesse ganhar dinheiro sem precedentes. Porque eu vou revelar essa incrível história para você hoje, custe o que custar. Faço isso porque é apenas a verdade e nada mais. Porque no momento em que você ver isso com seus próprios olhos, você vai entender que a prosperidade está implorando para entrar na sua vida e que isso passou batido por anos e que tudo é possível para aqueles que assistirem isso até o final. Nem mesmo os mais pobres resistem a esse segredo. Mas antes, preciso me apresentar e te contar o que me fez chegar a esse segredo holístico tão poderoso e tão óbvio. Eu tenho uma história que nem mesmo os deuses seriam capazes de prever esse destino. Do começo ao fim. Meu nome é Alex Medeiros e até pouco tempo minha vida ia de vento em polpa. Tão imprevisível quanto um cachorro latindo para seu dono. Eu sempre fui o cara bonzinho. Eu era visto como mais um entre 1 milhão de homens. Nem fede e nem cheira. Eu sempre fui aquele garoto que era excluído e ficava no canto da escola e fui rejeitado por boa parte da vida. Porém, eu não segui o estereótipo de nerd que busca vingança e fica rico, tipo o Bill Gates. Não. Eu virei segurança de condomínio. Eu vivia de pedir empréstimos para os meus sogros, aos 30 anos de idade. Enquanto amigos de infância tinham o emprego dos sonhos, eu nem sabia o que eu era. Minha mulher era recepcionista e trabalhava em 2 turnos para ajudar dentro de casa. Enquanto eu estava saindo para trabalhar, ela estava entrando já no seu 2º turno. E a gente tinha que revezar para cuidar do nosso filho pequeno, de 6 anos, que não podia ficar sozinho por muito tempo. Colocando em poucas linhas, nós quase nunca nos víamos, tirando o final de semana. Isso quando eu não estava de serviço. Nossa condição era terrível na parte financeira e para nós como casal. E quando eu pensei que não poderia piorar, me vi sem nada para o meu filho comer. E então, aconteceu. Minha esposa pediu para ir até o mercado comprar algo para a semana. Eu pensei que ela iria dar o dinheiro, já que minha situação financeira estava péssima. Mas eu esqueci completamente que quase todas as despesas de casa estavam sobre ela e tinha tanta coisa para pagar que o dinheiro já tinha acabado logo no início do mês. Eu peguei meu celular, abri minha conta do Nubank e meu coração parou naquele momento. Eu tinha apenas R$ 45,60. Era tudo, nem um centavo a mais. Meus cartões de crédito estavam estourados. Não tinha saída, eu precisava de um milagre. No final, foi humilhante. Meu sogro pagou por tudo.
Eu vi como minha esposa foi ficando com um semblante triste. A culpa era minha. Eu vi de canto algo que piorou 10 vezes mais. Ela ligou para o meu sogro pedindo mais dinheiro e falou que pagaria assim que pudesse. Mas eu sabia que essa quantia não resolveria o mais importante: minha família e meu casamento. Dentro de mim eu sabia que depois daquele dia tudo seria diferente. E dito e feito, minha mulher me procurou e disse que não dava mais. Disse que estava levando as coisas dela e que eu poderia ver meu filho nos finais de semana. Não falei nada, apenas perguntei se tinha algo que eu poderia fazer. Ela pegou as coisas e entrou no carro com a minha sogra. E eu dei um tchau tímido pro meu filho. Eu estava ferrado, sem R$1 no bolso. E cá entre nós, eu não sei como me casei. Ela era uma mulher que todo homem sonha em ter. E amarrou seu jegue logo em mim. Eu nunca entendi o porquê ela tinha me escolhido. Eu não tinha nada de especial. Era apenas um cara com tudo pra dar errado e pra ficar na mesma vida por anos. E ela poderia com certeza arrumar outra pessoa muito melhor do que eu. Alguém que poderia dar a vida que ela merece. Eu não queria que isso acontecesse. A ideia de outro homem cuidando dos meus filhos me revirava o estômago. Eu estava sufocado e não dava conta de pensar em nenhuma saída. Fui pra fora acender o meu cigarro e tentar esfriar a cabeça. Cheguei na praça, tinha 2 bancos, um ao lado do outro. Tinha um homem com um terno formal. Eu achei estranho o porquê daquele homem estar daquele jeito, mas a cabeça já estava tão cheia que nem me importei. Sentei no outro banco. Quando eu sentei e vi ele conversando sobre algo holístico pelo telefone, naquela hora eu não tinha ideia do que se tratava. E olhando para trás eu fico pasmo como foi exatamente esse momento que me trouxe até aqui. E bom, ele continuou a conversa até que alguém contou que o seu irmão mais novo de 21 anos, que agora já era um homem, tinha usado esse negócio holístico e em menos de 24 horas já tinha conquistado uma vaga de emprego muito concorrida. Ele estava conversando pelo viva voz e bom, era tudo o que eu queria. Dinheiro. Eu não tinha nada a perder. Eu falei: me desculpa, mas o que seria esse negócio que você falou, holístico? Ele me olhou com um rosto estranho, como se eu tivesse ouvido algo proibido para os de fora. Ainda penso que ele não tinha notado a minha chegada. Ele me respondeu: o que você quer? Respondi de imediato, nervoso. Não queria atrapalhar a conversa, mas eu queria saber o que foi o que seu irmão mais novo fez para conseguir esse emprego. Ele me olhou de um modo preocupado, como se isso não fosse para ter acontecido. Dessa vez, ele me perguntou mais ríspido do que da outra vez: o que você quer, hein? Eles te mandaram vir até aqui? Como assim eles? Pensei. Falei que ninguém tinha me mandado nada, apenas fiquei curioso. Ele me respondeu que não era nada e que não queria falar sobre isso. Que dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo estava dando errado. Ele continuou a conversa, mas trocou de assunto. Eu fiquei sentado sem saber o que fazer, olhando para o nada. Até que eu senti alguém cutucando no ombro. Era ele. Achei muito estranho, já que tinha me dito que não queria papo. Ele falou: algo me diz que você não é que nem essas pessoas. E pelo seu semblante parece que você está tendo aqueles dias, não é mesmo? Confirmei com um aceno que sim com a cabeça. Ele falou que não poderia me contar tudo, pelo menos não naquele momento. Mas ele me disse que existe algo chamado de Shondu, o segundo segredo da história da humanidade, e que quem tivesse ele em mãos teria tudo o que sempre sonhou sem esforço. Por ora, vamos chamar ele de Senhor Pedro. Pedro me disse que esse segredo foi criado por maçons e vai na direção contrária do que todos esses gurus dizem. Enquanto esses gurus juram que os judeus descobriram o verdadeiro segredo da riqueza, o que o Pedro me falou foi a pura verdade. Hoje, mais de 27% dos judeus vivem na pobreza. E então, como existem tantas pessoas que acreditam na tão sonhada prosperidade judaica? Realmente existem sim judeus muito ricos e bilionários, porém, isso acontece com pessoas que também não são judias. Como, por exemplo, o Jeff Bezos, que é bilionário, porém não é judeu. O ponto é que esses judeus milionários e que deram certo são apenas um ponto fora da curva, um pequeno grupo que no máximo deu sorte. O que eles fizeram é quase que impossível de ser feito segundo o que esses gurus dizem. Enquanto gurus enchem a boca para falar que judeus são as pessoas mais ricas que já existiram no mundo, tem judeus na beira da miséria passando fome agora mesmo. Não existe método, cabala, segredo judaico, nada que realmente leve você ao ponto que esses judeus alcançaram. Sabe por quê? Porque isso é mentira. Apenas isso que o Pedro, que também é maçom, pode deixar você realmente rico e muito abundante. E você deveria ouvir tintim por tintim tudo o que eu tenho para te falar. Porque apenas a maçonaria sabe desse segredo. E eu e milhares de pessoas viram o efeito desse segredo na pele. Esse segredo foi o culpado de deixar 98% dos maçons ricos como nunca foram antes. Segundo Pedro, esse segredo era a confirmação de tudo que havia sido feito por líderes religiosos.
permitindo que você atraísse abundância e prosperidade para a sua vida sem trabalhar uma hora a mais. E preste bastante atenção. Vou explicar como funciona esse segredo segundo o que ele me disse. Muitas pessoas nem sabem sobre isso, mas a verdade é que cada pessoa tem o seu Shondu único. Shondu é a nossa vibração que nos permite alcançar sem esforço riquezas inigualáveis e poderes ainda em vida. Os maçons descobriram como usar o Shondu para fazer com que o universo obedecesse sem questionar. E o que a maçonaria descobriu é que o que acontece no universo nada mais é que a capacidade de se conectar de forma correta com o universo e assim ter manifestações poderosas. Pessoas que também são abertamente maçons, como o homem mais rico do Brasil, Edu Saravin, usou esse segredo para fundar um dos maiores impérios do mundo, o Facebook, junto com seu amigo judeu e maçom, Mark Zuckerberg. Esse segredo da maçonaria foi usado e revelado publicamente por Silvio Santos, que é maçom, quando perguntaram a ele qual seria o motivo da verdadeira fortuna que ele construiu. O Shonbu faz com que tenha acesso a apenas a parte boa da vida. Ele é passado de geração a geração para os novos iniciados, para que aqueles que entram na maçonaria encontrem a forma mais fácil de enriquecer e eliminar o maior problema que pessoas comuns como eu e você enfrentam: a queda de energia vibracional, conforme o tempo passa. Cada vez que anos vêm e vão, a sua energia vai minguando sem você perceber, causando uma vida de privação, miséria e sofrimento. E nos tempos em que nós vivemos, as pessoas estão nascendo com a energia vibracional cada vez mais fraca. Todas as toxinas, alimentos processados e tecnologia moderna realmente acabaram com a gente. Esse é o real motivo do porquê as pessoas estão cada vez mais pobres e mais cansadas. Daí você combina isso com a queda conforme o tempo passa e o que era ruim consegue piorar quase que o dobro. É um custo muito alto ter a nossa energia baixa por uma vida toda. É como se nós fôssemos privados de viver o melhor que a vida tem a oferecer sem ter nenhuma chance de mudança real. E a pior parte é que nunca tivemos chance de reverter isso. Sempre foi o mundo jogando contra nós, dando goleada, fazendo com que você fique estressado, triste, ansioso, com a vida sem sentido e pior, com depressão. Mas será que tem algo que pode fazer com que as suas vibrações voltem ao normal e ainda fique sempre alta? E a forma mais fácil de explicar como maçons resolveram esse problema há séculos atrás é usando uma analogia de uma bateria. Você precisa carregar seu telefone, notebook e praticamente tudo na sua vida. E por que então você não recarrega as suas vibrações? Beleza, já entendemos que para ter o melhor na nossa vida é preciso manter sempre as suas vibrações altas, igual fazem os maçons mais ricos desse mundo. Mas como eles mantêm a sua vibração sempre alta? É simples. Como eu te falei antes, eles usam o Shondu de modo incessante. Esse é um conceito que vários cientistas renomados como Nikola Tesla tentaram fazer. Manter um objeto em movimento sem que ele pare por um segundo. Mas nem mesmo Nikola Tesla e nem outro cientista conseguiram realizar isso. Pelo menos, isso era o que nós sabíamos até agora. O Shondu é a maneira que maçons criaram para recarregar suas energias, oferecendo apenas para os seus integrantes um mapa com ferramentas mostrando como eles devem fazer no seu dia a dia para manter a sua energia sempre alta. E eles fizeram isso de modo muito eficiente, porque segundo o que o Pedro me contou, eles conseguem recarregar as suas energias e vibrações em apenas 5 minutos. Isso é o suficiente para manter a energia no talo sempre. Eu fiquei embasbacado pensando que tecnologia seria capaz de replicar isso na vida de qualquer pessoa, na vida corrida do dia a dia. E bom, é aí que tá. O Shondu, essa ferramenta do universo que funciona em qualquer lugar e em qualquer pessoa. A frequência vibracional. Maçons chamam isso de o segredo da prosperidade. E funciona basicamente assim. Os maçons descobriram um caminho que leva qualquer pessoa a ter a sua frequência alta para sempre. Essa é a frequência que compõe o Shondu e faz com que maçons de todo o mundo experimentem apenas o lado bom da vida. Até que um dia, acidentalmente, eles descobriram uma frequência negativa, capaz de destruir a vida de qualquer pessoa. Literalmente, jogar ela na lama. Para deixar isso cada vez mais claro, vamos pensar novamente na analogia da bateria. Talvez você saiba, talvez não. Mas as baterias possuem um lado negativo e outro positivo, correto? Se você já ligou um carro com uma bateria descarregada, percebeu a importância disso. Ou se você já colocou a bateria no controle remoto da televisão ao contrário, provavelmente também entende esse conceito.
O ponto aqui é, existem duas frequências que são totalmente opostas. Mas se apenas um lado estiver carregado, a sua vida será um inferno. A virada de chave está em carregar e consertar ambas as frequências, de modo que você manifeste tudo o que sempre sonhou na sua vida, sem fazer esforço algum. E a parte mais louca disso é que a riqueza não está fora, e sim dentro de você. Você apenas precisa equilibrar a frequência positiva e negativa e aproveitar tudo que está dentro de você. Eu voltei no outro dia e perguntei para o Pedro como isso funcionaria. Como eu poderia recarregar as minhas energias e elevar as minhas frequências? Ele apenas me disse uma coisa. Você costuma cantar e assoviar quando está alegre? Falei que sim. Ele me disse apenas duas palavras: ondas sonoras. Ele me disse que apenas ondas sonoras poderiam me ajudar com isso. E que ele tinha conversado com seus mestres e decidiu que iria me passar as faixas de áudio poderosas e que eu deveria ouvir por todos os dias sem falta. E até porque engenheiros de áudios conseguem gravar faixas de áudio com rapidez e eficácia. Então, o Pedro decidiu me levar ao estúdio que a maçonaria faz as suas faixas de áudio. Pedro me disse que eles possuem os melhores engenheiros de áudio do Brasil. Eu fiquei de boca aberta quando os engenheiros de áudio deles nos entregaram 2 faixas de áudio, ainda no finalzinho daquela tarde. Pedro me falou que quando chegasse em casa, eu deveria escutar as 2 faixas de áudio por uma semana sem falta. E depois deveria voltar a ele para me dizer qual foi o resultado. Eu escutei as faixas naquela noite e na semana seguinte todos os dias. Mas não aconteceu nada, nenhuma novidade. Eu não estava rico e nem próspero. Comecei a pensar que talvez o problema não fosse com as faixas de áudio e sim comigo. Ainda continuava com as minhas dívidas e com uma conta bancária lastimável. Ainda nessa semana era para eu voltar e contar como eu tinha me saído. Marcamos a conversa para as 14 horas. O Pedro já estava me esperando. Para ser bem sincero, eu não queria estar ali. Estava me sentindo enganado, passado para trás. Mas estava lá. Eu estava muito triste, com vergonha, para falar que nada tinha acontecido. Pedro percebeu meu semblante e falou: haha, te peguei. Eu não entendi o que ele queria dizer com isso. Ele me olhou outra vez e me disse: eu acho que está começando a funcionar. Olhei bem nos olhos e disse: bem, não é para mim. Na verdade, estou mais liso do que quando comecei. O Pedro riu mais uma vez. Então, ele me contou uma história que eu pensei que acontecia 1 em 1 milhão. Pedro me disse que semana passada o seu avô tinha falecido e deixado 700 mil reais em patrimônio somente para ele. Eu nem sabia o que dizer. Será mesmo que essas faixas sonoras funcionam para todo mundo, menos para mim? Minha vibração era tão fraca que eu não conseguia nem recarregar. Talvez essa é a vida que o destino tinha para mim. Até que Pedro me falou algo que me deixou intrigado. Talvez você deva pegar fones de ouvido para escutar os áudios. Era verdade. Eu não estava escutando as faixas de áudio no fone, e sim no alto-falante do meu celular. E de repente a analogia da bateria voltou com tudo na minha mente. E se não tivesse funcionando porque eu escutei as frequências justamente na mesma intensidade? Quando pensei nisso e vi que você não carrega uma bateria conectando o mesmo lado do carregador, eu precisava de um milagre. Eu precisava ouvir as 2 faixas de áudio em outro aparelho, ou melhor, 1 em cada lado do fone. Seria perfeito. E talvez por isso que não tinha funcionado para mim. Eu falei o que estava pensando com o Pedro e ele falou que tinha algo para mim. Não tinha me dito antes porque queria que chegasse às minhas próprias conclusões. Então, no outro dia, ele me passou as instruções e falou que era preciso usar um fone para escutar. Dito e feito, eu escutei tudo pelo fone, cada frequência de um lado do ouvido. E o que aconteceu comigo, nem mesmo eu acreditei. Usando poucos dias, eu consegui um emprego com um salário de 7 mil reais na minha área. Eu sempre fico sem palavras para explicar, mas é que isso nunca tinha acontecido comigo. E ainda mais do nada, assim. Mas ainda tinha um problema. Eu estava com mais de 30 mil reais em dívidas e zerado no banco. Então, logo no dia seguinte, resolvi tentar a sorte com um bilhete da Mega Sena. E bem, acertei a quina acumulada e ganhei R$ 159.647 naquele dia. Nesse momento, pensei comigo mesmo, se isso está realmente acontecendo ou é apenas um sonho? A parte mais insana é que o Pedro atraiu ainda mais dinheiro do que eu. Nesse ponto, eu estava que nem criança brincando na chuva. Era uma sensação inexplicável de eu finalmente consegui. Alguns meses depois, minha vida estava completamente mudada. Nem preciso falar. Mas nunca mais trabalhei como segurança na minha vida. E dinheiro nunca mais foi um problema que precisasse de preocupação, de noites mal dormidas. O Pedro, que já tinha seus negócios com construtoras, investiu mais ainda construindo mais prédios por toda a cidade.
Para mim, a vida nunca esteve tão bem. E a melhor parte é que minha vida estava de volta. Isso significa que eu consegui restaurar a minha família. O mais importante de tudo isso, eu consegui pagar todas as minhas dívidas e ainda comprei uma casa novinha e grande para a família. Coloquei meu filho em uma das melhores escolas particulares, perto de onde a gente mora. E nós estamos vivendo os melhores momentos que poderíamos um dia sonhar. Então, eu acho justo falar, finalmente, eu recarreguei minhas frequências e energia e deixei altas as minhas vibrações. Mas tem um problema. Até esse ponto, não tínhamos compartilhado isso com ninguém. Mas nem preciso falar que todos os nossos amigos e parentes próximos notaram a mudança nas nossas vidas. A maioria das pessoas pensa que ganhei na loteria, o que é parcialmente verdade. Mas essa não é toda a história, obviamente. Então, falei sobre isso com Pedro e decidimos ver se isso funcionaria para outras pessoas além de nós. Então, eu contei para ele que a irmã da minha esposa, a minha cunhada, estava passando por maus bocados. Eles perderam a casa para o banco e em um piscar de olhos, tudo mudou. Bastou ele ter aumentado as suas vibrações e ter dado o play nas faixas sonoras que ele começou a ver a diferença nas horas seguintes. Ela não apenas reconstruiu sua casa, como tropeçou em milhões nas semanas seguintes e agora é empresária em startups de tecnologia. A próxima coisa, amigos de amigos estavam perguntando como tudo isso estava acontecendo. E eventualmente nós sabíamos. Tínhamos que compartilhar isso com você e mais outras pessoas interessadas. Conheça o Sistema de Enriquecimento Maçom. É o único conjunto de faixas de áudio fora do cofre da maçonaria, que comprovadamente recarrega suas vibrações usando o método da riqueza maçônica. E a melhor parte é que ele faz isso sem esforço. Não há literalmente nada parecido neste planeta. Enquanto todo mundo está atrás de dinheiro, falando sobre como trabalhar 12 a 16 horas por dia e acordar às 6 horas, você pode simplesmente colocar um par de fones de ouvido por 5 minutos por dia e deixar o dinheiro chegar até você. Tudo aproveitando a tecnologia avançada e secreta da maçonaria. Agora pare um minuto para pensar em todas as maneiras pelas quais as pessoas tentam se tornar ricas. Jogar na loteria enquanto emite vibrações baixas. Boa sorte com isso. Apostar dinheiro em cassino sem entender completamente nada de como isso funciona. Voltar para a faculdade para ter um mestrado. Um detalhe, muitas pessoas pensam que só assim eles podem subir um degrau na escada corporativa, trabalhando em 2, 3 empregos apenas para acabar esgotado enquanto ainda está sem dinheiro, caindo em alguns esquemas de enriquecimento rápido e terminando em uma situação pior do que quando começaram. E eu não quero que você tenha que experimentar nada disso. É por isso que estou tão animado para compartilhar o Sistema de Enriquecimento Maçom com você, porque quero ajudá-lo a sair dessa roda dos ratos financeira, sem jogar a sua vida e energia vital fora, trabalhando sua vida para um chefe ingrato porque você tem contas a pagar. Eu sei como é praticamente impossível progredir, não importa o quanto você trabalha de qualquer maneira. Sempre surge algo que o mantém falido e faz com que você volte sempre para o ponto de partida, para que você mal consiga manter a cabeça acima da água a qualquer momento. Não é sua culpa. Porém, o sistema moderno foi projetado dessa maneira. Mas agora que você sabe que pode recarregar suas vibrações que já estão dentro de você, você pode se juntar a milhares de outras pessoas que usaram o Sistema de Enriquecimento Maçom para transformar completamente suas vidas do dia para a noite. Como Rodinei, Fortaleza, Ceará, que diz: eu sempre pensei que minhas vibrações eram baixas, quer dizer, parecia que eu nunca poderia progredir na vida, não importa o que eu fizesse. Na verdade, quanto mais eu trabalhava, mais ficava para trás. Achei que nunca sairia da roda dos ratos e, francamente, fiquei cético em relação ao Sistema de Enriquecimento Maçom quando ouvi falar dele pela primeira vez. Mas os resultados são melhores do que eu jamais poderia ter imaginado. Olha, eu costumava bater laje no calor de 100 graus para viver. Agora moro em uma casa confortável que nunca pensei que seria possível. Posso dizer que não consegui isso pendurando na parede. Ou a Gabriela, de 35 anos, de Ribeirão. Quando o Covid surgiu, fiquei esgotada no meu trabalho de professora. Mas honestamente, eu não sabia mais o que fazer. Fui professora durante toda a minha vida. Mas então minha irmã compartilhou comigo o Sistema de Enriquecimento Maçom. E acontece que não preciso me preocupar em fazer mais nada. Uma amiga me procurou e perguntou se eu seria o rosto de seu novo curso online de educação domiciliar. Agora eu apenas sento e recebo cheques por não fazer nada. É seguro dizer que carregar minhas vibrações mudou toda a minha vida. E também a Roberta, de Realengo. Meu marido havia acabado de falecer após uma curta batalha contra o câncer.
quando um amigo compartilhou comigo o sistema de enriquecimento maçom. Na época eu não tinha ideia de como iria sustentar meus 3 filhos com minha renda. Mas acontece que nem preciso mais dessa renda, porque assim que carreguei minhas vibrações, o dinheiro começou a fluir para minha vida sem esforço. Agora deixo meus filhos na escola em um Range Rover branco perolado. Não sei onde estaria agora sem essa tecnologia incrível. Ok, agora você provavelmente está pensando, parece bom, mas como exatamente usa o sistema de enriquecimento maçom? E adoro responder essa pergunta porque é muito simples. Aqui está o que você faz. Levante-se de manhã, sente-se com uma xícara de café, ou o café da manhã, ou o que você tiver pela manhã. Coloque um par de fones de ouvido em seus ouvidos e aperte play no seu smartphone ou computador. Ouça a combinação das frequências por 5 minutos, já programadas, tudo isso para você. É muito fácil. A partir daí, você simplesmente deixa o sistema de enriquecimento maçom carregar suas vibrações. Logo você começará a ver dinheiro, riqueza e abundância fluindo para a sua vida, assim como aconteceu comigo e com Pedro, e as milhares de pessoas que testaram o sistema de enriquecimento maçom desde então. Mas eu tenho que te avisar sobre uma coisa agora, porque eu não sei quanto tempo mais esta página vai ficar no ar. Estou lhe dizendo isso porque este é o único lugar onde você pode obter o código maçom da riqueza. E aqui está o problema. A maçonaria não está feliz com o vazamento dessa informação para o público. Isso deveria ser um segredo que as elites guardavam para si mesmas. E as pessoas de 1% têm medo de que, se todos carregarem suas vibrações, que eles não serão capazes de controlar a riqueza do mundo. Essas pessoas não possuem 99% da riqueza do mundo por acidente. E eles não querem que o público saiba disso. Eu sei disso, porque eles já tentaram derrubar esse site várias vezes. E infelizmente, eles já tiveram sucesso algumas vezes. Mas agora eles estão jogando pesado contra mim. E da próxima vez, não sei se conseguirei segurar a bronca novamente. Portanto, se você deseja ter o sistema de enriquecimento maçom, deixa eu te mostrar uma forma segura de conseguir. Mas antes, pega o banquinho e deixa eu explicar que isso não é sobre mim. Já tenho todo o dinheiro do que preciso. Eu poderia facilmente desaparecer em uma ilha tropical, tipo Fernando de Noronha, ou em algum outro lugar e viver o resto dos meus dias em paz. Mas sinto que devo à humanidade expor a verdade. Não há razão para que as pessoas precisem sofrer, agora que isso foi exposto. Olha, eu me lembro de lutar apenas para sobreviver, mas acredito que todos devem ser capazes de carregar suas vibrações para que nenhum ser humano tenha que lutar apenas para sobreviver. É por isso que não vou pedir que você gaste muito dinheiro apenas para obter sua cópia do sistema de enriquecimento maçom. Porque nós dois sabemos o quanto eu poderia cobrar por essa descoberta que mudou minha vida. E de fato, várias pessoas me disseram que eu deveria cobrar mais de 10 mil reais por essas faixas. Mas não estou nisso pelo dinheiro. Minha missão é divulgar isso para o maior número possível de pessoas antes que a maçonaria coloque um ponto final e finalmente feche esse site para sempre. E cobrar uma taxa alta como essa eliminaria a maioria das pessoas que quer ajudar. Portanto, não vou pedir que você invista nem perto de 10 mil reais hoje. Caramba, eu nem pediria para você pagar metade disso. Na verdade, nem estou interessado em lucrar com isso. Tudo que peço é que você cubra as despesas necessárias para criar essas faixas e administrar este site, o que significa que só estou cobrando apenas R$ 147 pelo sistema de enriquecimento maçom hoje. Agora eu sei que provavelmente parece um pouco difícil de acreditar que você poderia realmente conseguir essa mudança de vida por menos do que gastaria em café em uma semana. Mas lembre-se qual é o meu objetivo aqui: para divulgar isso para o máximo de pessoas que eu puder. Então, sim, isso é 100% real. Tudo que você precisa fazer é clicar no botão que acabou de aparecer abaixo. Depois de clicar no botão, obter acesso instantâneo, você será direcionado para a nossa página de checkout 100% segura e protegida, onde você inserirá as informações do seu pedido e o número do cartão de crédito ou os dados para o Pix. Assim que você clicar em enviar, sua faixa de áudio digital será enviada por e-mail para você em cerca de 5 minutos. Mas isso não é tudo que você receberá ao fazer seu pedido hoje, porque decidi oferecer alguns brindes quando você fizer seu pedido do sistema de enriquecimento maçom hoje. No primeiro bônus, você vai ganhar o guia de 30 dias para você ativar toda a prosperidade e abundância sem erro. Como sabemos que a vida é muito corrida, decidimos entregar esse caminho das pedras para que você não se perca no meio das obrigações do dia a dia. É meio que um consenso geral que a maçonaria está ligada diretamente com o satanismo ou coisa do tipo.
Então, para desmistificar todas as lendas que foram ditas, vamos entregar como segundo bônus um e-book feito por um maçom chamado de A Verdadeira História sobre a Maçonaria, para quem tem pressa. Você também vai ganhar de graça um compilado de histórias de pessoas como eu e você, que tiveram as suas vidas transformadas pelo código. Lá você vai poder ver as características de uma pessoa próspera e abundante e vai poder aprender com elas. Esses 3 bônus têm um valor total de R$ 347 e são seus gratuitamente quando você comprar o sistema de enriquecimento maçom ainda hoje. Ah, e mais uma coisa que quero mencionar. Quando você faz seu pedido neste site, você vai ter a minha garantia incondicional de 30 dias, podendo ter 100% do seu dinheiro de volta a qualquer momento, sem perguntas nem nada do tipo. Depois de ter acesso às faixas de áudio e aos bônus, quero que você ouça a faixa todas as manhãs por 5 minutos seguidos. E eu quero que você faça isso pelos próximos 7 dias seguidos. Se você fizer isso, não há dúvida em minha mente que você vai começar a ver o dinheiro aparecer na sua vida. Agora, o dinheiro vem de forma diferente para cada pessoa, com base no seu nível de vibração atual. Não sei exatamente como será para você, mas você saberá quando vir. Portanto, se você deseja se juntar às pessoas que constroem riqueza e fortunas, recomendo que baixe a cópia do sistema de enriquecimento maçom hoje. Eu sei que sua vida será infinitamente melhor porque você agiu hoje, mas se por algum motivo esse não for o caso, e se não estiver completamente satisfeito com sua vida depois de carregar suas vibrações, basta nos enviar um e-mail e reembolsaremos cada centavo na hora. O que significa que quando você clicar no botão abaixo para fazer seu pedido hoje, você estará basicamente se inscrevendo para fazer um test drive do sistema de enriquecimento maçom. E você tem 100% de garantia para experimentar como a vida pode ser depois de carregar suas vibrações. Decidi assumir toda a responsabilidade aqui para poder ajudar o maior número possível de pessoas enquanto esta página ainda estiver no ar, o que provavelmente não vai demorar muito. Então, clique no botão abaixo e faça seu pedido com risco zero para você, porque você tem o respaldo de nossa garantia de reembolso de 100%. Eu fiz isso para que fosse uma decisão óbvia para você hoje. Afinal, o que você tem a perder? Imagina que você está em uma estrada que partiu ao meio e tem apenas 2 caminhos a seguir. E você tem uma escolha a fazer. Você pode ignorar tudo que ouviu hoje e continuar vivendo a vida do jeito que você tem, trabalhando mais do que nunca sem ver nenhum resultado, enquanto mal vive direito e nunca sair dessa roda dos ratos. E se esse é o caminho que você quer seguir, isso é com você. Mas agora você sabe que não precisa ser assim. Além disso, acho que você e eu sabemos que você chegou a esta página por um motivo hoje. Então, sabendo o que você sabe agora, por que você não tentaria outro caminho? Aquele cheio de riqueza e abundância. Porque nós dois sabemos que você obterá os mesmos resultados até tentar algo novo. E eu acho que o fato de você estar aqui hoje é um sinal claro de que você está aberto a tentar algo novo. E esse algo novo é o sistema de enriquecimento maçom sobre o qual falei. Agora, eu sei que você provavelmente já ouviu o ditado "dinheiro não compra felicidade". Mas defina felicidade para mim. Felicidade é estar confortável, estar contente com o que está ao seu redor e passar tempo com as pessoas que importam. Então, eu sinto que o dinheiro pode comprar felicidade, pelo menos até certo ponto. Afinal, imagine o que você faria se o dinheiro não fosse o seu foco o tempo todo. Se você gostaria de descobrir como é esse tipo de vida, clique no botão e experimente você mesmo, 100% livre de riscos. Ainda está aqui? Não tem problema. Você está tendo acesso a muita informação ao mesmo tempo hoje. E sei que você pode ter algumas perguntas. Portanto, irei em frente e responderei a algumas das perguntas mais frequentes que recebemos sobre o sistema de enriquecimento maçom. Perguntas frequentes. Pergunta 1. Eu tentei outros programas de atração de riqueza, baseados na lei da atração. Eles não funcionaram. O que torna este diferente? Isso não é baseado na lei da atração. Este é um método cientificamente comprovado que literalmente carrega suas baixas vibrações. E no final, essa tecnologia é nova para o público. Então quase ninguém, além de alguns bilionários, a experimentou. Pergunta 2. Como minhas informações pessoais são protegidas? Sim, absolutamente. Ao solicitar o sistema de enriquecimento maçom, você será direcionado para uma página segura de checkout hospedada em Hotmart.com. A Hotmart é a maior e mais confiável empresa de informações online do mundo. A Hotmart emprega tecnologias de criptografia de 256 bits
de nível mais alto usando SSL para criptografar dados confidenciais, que é o mesmo usado pelos bancos. Suas informações pessoais não poderiam estar mais seguras. Pergunta 3. Como funciona a garantia? Quando você diz sim ao código maçom da riqueza hoje, está fazendo isso 100% sem riscos. Se a qualquer momento nos próximos dias você sentir que sua vida não melhorou drasticamente, simplesmente envie um e-mail ou WhatsApp para minha equipe de suporte e reembolsaremos 100% do seu dinheiro na hora. Pergunta 4. Em quanto tempo devo esperar resultados? Bem, cada pessoa é diferente. Então a resposta não é a mesma para todos. Alguns experimentaram resultados grandes logo no primeiro dia. Outros levaram meses para carregar totalmente suas vibrações. Eu recomendo usá-los todos os dias durante um mês inteiro, antes de ficar muito preocupado com isso. Pergunta 5. O sistema de enriquecimento maçom é do coisa ruim? Não. O sistema de enriquecimento maçom apenas trata de como usar técnicas que maçons usaram para construir impérios e fortunas do dia para a noite. Não perca mais tempo. Clique no botão abaixo e adquira agora mesmo o sistema de enriquecimento maçom. Te vejo do outro lado.